Oi, pessoal, tudo bom? É, Bom, eu vou gravar alguns vídeos aqui, provavelmente 4 vídeos, para poder fazer os exercícios do professor Fávero. Lembrando que essa é a lista que ele passou para gente, né? Uns 4 exercícios. A ideia é que eu grave um vídeo para cada exercício. E a resolução, igual eu comentei, né? Não está na ordem certa da resolução da lista, mas eu passei para vocês a sequência, né, de parâmetros. Ela, na verdade, está muito boa, tá? Porque tem até o código que você tem que ter, dá uma ideia ali de resposta. Aqui a minha ideia não é explicar nem a teoria, é eu poder de fato explicar um pouco como que ele chegou nessas respostas para tentar ajudar vocês, tá? E eu também, né? Eu também vou fazer a prova daqui a pouco, então espero que ajude todo mundo. Bom, no Stata, vamos preparar aqui o código, porque como ele vai fazendo o código e vai analisando, provavelmente na prova ele deve dar já como se fosse o campo direto, né, com o código rodado. Então, vamos rodar aqui só para poder ver como é que fica, a gente já foca nos exercícios. Bom, então o primeiro exercício, né, vamos abrir esse arquivo aqui que ele colocou de retorno, só a gente poder dar 2 cliques nele. Caso vocês queiram fazer o log de toda a descrição do código, é só colocar log using, copiar o caminho com aspas que já tem aqui até do próprio arquivo, para a gente poder limpar aqui, tudo na mesma linha. E o finalzinho, ao invés de retorno DTA, a gente pode colocar, por exemplo, resolução, exercício 1, vídeo, ponto log. Só deixar assim, a gente dá OK e ele começou a gravar. Legal. Caso vocês queiram dar uma olhada na base de dados, vocês podem clicar aqui nessa, nesse quadradinho com um lápis, que ele abre a base de dados. Então aqui a gente tem as colunas, que são basicamente as variáveis. Também, caso vocês queiram, aqui na própria direita, a gente tem essas variáveis também selecionadas aqui para a gente poder trazer para o nosso script. E aqui do lado esquerdo ficam os comandos que a gente vai executando. Caso vocês queiram voltar num comando, é só poder clicar aqui, que ele já dá o último comando que a gente realizou. Então vamos lá. Se a gente quiser também poder ter uma ideia de como está essa base, vocês podem colocar desk, dar um enter, ele vai dar aqui um resumo, né, de como que é essa base, né, o tipo de variável. Lembrando que str é string, que basicamente é nome, e float é como se fosse um número com decimal, tá? Então, basicamente é isso. Então vamos lá. O que que o exercício pede aqui? O primeiro exercício, ele está falando que, bom, ele busca detectar um padrão de comportamento das ações negociadas na B3, e a gente tem 112 empresas para poder fazer essa análise. A primeira pergunta é: estimar uma regressão em que o retorno, então aqui uma primeira variável, seja variável dependente e as demais variáveis sejam explicativas. Tranquilo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é estimar essa regressão. Para estimar a regressão, a gente escreve reg, reg. Vocês podem, aqui na direita, dar 2 cliques nas variáveis para trazê-las para o script. Então, a primeira variável que vai ser dependente é o retorno, e as demais vão ser todas variáveis que vão, né, ser explicativas desse modelo. Então, vamos trazer as demais para cá também. Ah, por que eu não trouxe as 2 primeiras? Porque as 2 primeiras são nomes. E a gente calcula com os números, sem ser necessariamente com os nomes aqui dos setores. A gente pode dinamizar depois, igual o professor ensinou, mas eu acho que nesse primeiro momento não é necessário. Então a gente pode dar um Enter. Bom, ele rodou aqui a primeira regressão. Então, nesse primeiro quadrante, a gente tem um resumo, né, do modelo, como é que ficou. A gente tem o número de observações, são 112 empresas, né, 112 linhas. Tem um F também, né, como é que ficou essa distribuição do F, a probabilidade desse F. Isso é importante para a gente poder depois falar, né, se o modelo realmente é aceitável, digamos assim, ou não, né? O R quadrado
que é também importante para a gente poder falar o quanto que explica desse modelo, tá? E aqui também acho que é importante a gente poder pegar esses parâmetros, né? O coeficiente, então é aquele número que vai na frente de cada uma das variáveis. A gente também tem o desvio dos erros, e também tem a probabilidade desse t, que também vai ser importante para a gente poder ver se a gente aceita ou não essas variáveis, né? Se elas são relevantes para o modelo. Tá, então aqui já tem todas as informações que a gente precisa. Como que a gente monta essa regressão? Então, aqui, caso que vocês queiram escrever, né, vocês podem colocar esse asterisco na frente e aí podem escrever qualquer coisa, né? Então, ah, por exemplo, é, a estimação da regressão. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar que o retorno vai ser. Por que que é o retorno, né? Porque é o que ele está pedindo. Ele quer que o retorno seja explicado pelas demais variáveis. Então, o retorno vai ser igual a uma primeira constante, que sempre é essa cons, isso aqui, né? Então, esse ponto significa que começa com zero, né? Então, é zero vírgula esse número todo. Então, zero ponto esse número mais. E aí a gente pode começar de cima para baixo. Então, por exemplo, essa BK, a gente começa com ela aqui. Então, é zero. Bom, como ela está começando com menos, vamos tirar esse mais. Vezes essa BK. Por que que a gente coloca vezes ela? Porque depois a gente pode mudar para colocar ela como um número qualquer. O que que é a regressão? A regressão é como se a gente fosse uma estimativa. Então vamos supor que a gente queira que cada uma dessas variáveis assuma um número específico. E aí o retorno vai trazer o quanto de retorno você teria caso você mude um desses números. Tá? Então a regressão é como se fosse uma aproximação com base nas outras variáveis que você tem no modelo. Legal. Então vamos continuar aqui. Mais aí esse próximo número vezes o beta mais esse próximo o zero aqui. Como ele é negativo, vamos tirar um pouco mais aqui. Vezes esse inv. Pode clicar aqui também, né? Para trazer ele mais rápido. Mais esse número vezes o próprio root. Tá? Então, isso aqui é o modelo. Se vocês quiserem também, a gente pode até trocar esse xizinho pelo asterisco, porque o asterisco, na verdade, é a multiplicação aqui, né? Então, depois vai ficar até mais fácil, se vocês quiserem trocar por algum número. Basicamente, o modelo é esse. E aí no final a gente tem um erro também, né? Aqui o professor chama de U, então é um UI que é um erro qualquer ali que a gente pode assumir. Mas é isso, essa a resposta desse primeiro exercício. Qual é a regressão? A regressão é essa aqui. Segundo, qual que é o coeficiente ah, de determinação R quadrado? Então, R quadrado é esse número aqui, R quadrado. A gente pode vir aqui para ver. Esse aqui é o R quadrado, né? Ele está em decimal, mas a gente pode transformar para porcentagem. Então, a gente pode colocar aqui o R quadrado é igual a esse número, que é igual a, como se fosse 19,02%. O que esse número indica, né? Ele indica que o modelo, esse modelo de regressão que a gente montou, ele, ele só explica 12% de predição.
Então é como se fosse assim, vamos supor que você tivesse um número 10. Você tem 10 ali, que é um retorno da ação. Aí você fala assim, ah tá, eu quero mexer aqui nas variáveis para poder chegar nesse mesmo 10. Na verdade, você vai chegar no máximo em 19,02, mesmo mexendo aqui nas variáveis. Ou seja, esse modelo ele é ruim, né? Porque ele está explicando muito pouco aqui, de fato, do que seria na realidade. De novo, como é uma estimativa, né, uma modelo de predição, as variáveis explicativas são muito ruins para explicar esse modelo, tá? E faz sentido, né? Porque se fosse muito alto, imagina assim, quer dizer que as pessoas poderiam predizer quanto seria o retorno de uma ação amanhã. Sei lá, se fosse 99%, pô, você pode apostar muito dinheiro sabendo que amanhã vai ter um retorno que você já sabe quanto vai ser. Então é esperado que seja baixo, né, esse modelo de predição. Então a gente pode colocar aqui, né, que indicando que o modelo tem um poder preditivo baixo, ah, quer dizer, né, o 19 indica, né, indica que o modelo tem um poder preditivo baixo, pois mostra que as variáveis explicativas vai ficar redundante, mas é basicamente, né, explicam ah, pouco da predição do modelo, tá? Mas é isso a ideia é essa, né? É falar que como o r quadrado é baixo, ele explica pouco, essas variáveis explicativas explicam um pouco do modelo, tá? Basicamente a resposta da 2 é isso, da B. Legal. Então, focando no nível geral de cada variável específica, ao nível de 95% de confiança, você rejeita a hipótese nula de que o intercept e as variáveis explicativas são estatisticamente iguais a zero. Bom, essa aqui a gente tem que olhar lá para aquele f, né? Porque vai ser o f que vai explicar para a gente se de fato a gente, né, pode rejeitar a hipótese nula, que o intercepto, lembrando que o intercepto é a constante, e as variáveis explicativas são estatisticamente iguais a zero. Então, vamos ver. Para poder ver essa questão de quando ele fala aqui da hipótese nula, principalmente, a gente pode olhar aqui pro f. Então, se a gente vê que a probabilidade desse f for menor do que 0,05, que é os 95%, né? Lembrando que, só colocar aqui, 95%, que é o que ele diz de nível de confiança, a gente, né, tem ali por outro lado, né, que é 0,05. 0,05. Então, se a gente vê que esse f aqui ele é menor que 0,5, ele vai ser, ao menos um dos parâmetros do modelo vai ser estatisticamente significativo. Então, de novo, voltando aqui, né? Ele quer saber se a gente rejeita a hipótese nula. Vamos lá, primeiro a gente tem que olhar para o f. Então, a gente pode ver que como o f ele é menor do que 0,05, ó, o número dele é esse aqui, né? Ele realmente é menor do que 0,05. Ao menos um dos parâmetros do modelo é estatisticamente significativo ao nível de confiança de 95%. É a C essa aqui. Ou seja,
A hipótese nula, todos os parâmetros são iguais a zero, é rejeitada e podemos afirmar que ao menos uma das variáveis explicativas é significativa. Tá, então, o que eu quero dizer com essa frase? Já que com, com 95% de confiança, a gente sabe que o f ele é significativo, quer dizer que uma dessas variáveis, pelo menos uma dessas variáveis, ela também é significativa. A gente vai ver isso daqui a pouco, mas ó, a probabilidade de ser maior que um número aqui t. Se isso aqui a gente vê que de fato for significativo, a gente pode considerar no modelo. Se vocês olharem os números aqui, ó, esse aqui, ó, tá bem maior que 0,05, também bem maior. E a constante, tudo bem, a gente não precisa olhar para ela com esse nível de confiança porque ela não é uma variável, né? Mas de qualquer forma, se você vê o beta, olha, o beta, ele é um número muito pequeno. É um número bem menor do que 0,05. Então, a gente pode considerar ele como significativo para o modelo, que é o que esse f quer dizer. Esse f está dizendo, olha, tem uma das variáveis que ela é significativa para o modelo. E a gente viu que realmente tem uma delas que é significativa. Beleza? Ah, bom, a gente pode até colocar aqui, né, que ah, já que a D fala para reestimar, né, o modelo, vamos colocar, né, que apenas a variável beta é significativa para o modelo, pois ah, seu nível de confiança ah, atende ao critério de 95%. Aí vocês podem reescrever de uma forma que fique melhor para vocês, né, entenderem, mas a ideia é exatamente essa, é a gente poder olhar, tá, qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é, a gente rejeita a hipótese nula de que, de fato, a gente não pode utilizar nenhuma variável do modelo? Não, a gente viu que com 95% de confiança, a gente tem que, a gente tem pelo menos uma das variáveis que é significativa para o modelo, e essa variável é a beta. Beleza? Bom, vamos trazer essa resposta para cá também. E a D, que é a gente reestimar a regressão mantendo apenas variáveis consideradas estatisticamente significativas. Interpretar, interpretar e comparar os resultados com a equação anterior. Então vamos lá. Vamos reestimar o modelo. Como que faz o modelo? Regressão é reg. Qual variável que a gente quer explicar? Retorno. E qual que vão ser as próximas explicativas? Nesse caso, só o beta, né? Porque é o beta que vai, de fato, atender ali ao que a gente está querendo trazer para esse modelo. Legal. Bom, e esse aqui é nova regressão que a gente tem. Então, como que ficaria esse modelo de regressão? Seria o retorno igual a constante mais... Bom, só tem uma variável aqui, né? Então, a gente pode trazer a que multiplica o beta. Tá? Esse é o modelo de regressão. Quer dizer o quê? Quer dizer que para explicar o retorno, a gente consegue explicar um pouco melhor trazendo só o beta como variável. E olha que interessante, se você olhar o r quadrado, de fato, o r quadrado ele é 17%. No outro modelo, ele era
19%. Então aqui a gente tem mais variáveis que, né, aparentemente não explicam tão bem o modelo, mas elas trazem uma relação muito melhor. Então aqui o r quadrado ele acaba sendo menor. Então o que que a gente pode trazer para cá? A gente pode trazer a estimativa do modelo, que é essa daqui. E a gente pode fazer a comparação. A comparação, na verdade, a gente poder falar um pouco do r quadrado, né? Por exemplo, o r quadrado do modelo atual é 17,62%. Aqui entra até o que o professor tinha comentado, né? De como a gente não tirou as outras variáveis, provavelmente elas acabam, né, mexendo no modelo. Então, o certo seria retirar as variáveis e tudo, mas nesse caso não precisa. O que ele deve dar na prova é essa tabela, depois vai dar uma outra tabela retirando essas variáveis, né? Então, r quadrado é 17%. A gente pode falar que a variável beta continua significativa para o modelo no nível de confiança de 95%. É, bom, acho que talvez o principal seja isso, né? Mas, de novo, se vocês olharem a resposta do professor, ela está bem mais completa. Então, a gente pode até olhar aqui, né? Vamos comparar aqui as minhas respostas com a dele. Ó, o que ele fala, né? O modelo ele estimou aqui, ele trouxe aqui a equação do modelo, né? Se vocês verem, está bem parecida com a nossa, né? Ó, 0,31 menos 0,038 BKT. Então, assim, a equação é a mesma, né? Com o erro lá também que a gente tem. O r quadrado, 19%. Também a gente trouxe aqui, né? R quadrado, 19%. Que indica que o modelo tem um poder preditivo baixo, pois modos que variáveis aplicativos são capazes de predizer apenas 19% das variáveis dependentes. Então, também a gente trouxe isso. O C, né, que ele falou ali do nível de confiança de 95%, a gente rejeita a hipótese nula. Ele trouxe, né, que como f é menor que 0,05, a gente tem um parâmetro que é o beta, que ele é significativo, ou seja, a hipótese nula de todos os modelos são iguais a zero é rejeitada. Tá? Então, a hipótese nula, que é aquele H0, ele fala isso, né? Rejeite todas as hipóteses, todas as variáveis. Nesse caso, a gente fala que não, né? A gente rejeita ela porque a gente tem o beta, que ele vai ser significativo para o modelo. Eh, E a D, que é o que ele fala da questão da reestimação. Então, ele reestimou aqui, como ele fez essa reestimação no E, na verdade, né? Mas ele fala que a gente tem apenas uma variável que é significativa, que é o beta. Aí ele traz a regressão com o beta. E aí depois ele fala, né, que se a gente excluir as variáveis não significativas, a gente tem uma nova equação de regressão que vai ser só com variáveis significativas. E a constante também. Então, a constante também não era significativa naquele modelo, né? Se a gente olhar lá, a gente vê também que ela está muito alta, né? Bem acima ali do 0,05. Nessa, ela está um pouquinho abaixo, ou seja, que ela está significativa, né? Olha que, né, interessante isso. Ah, e a variável beta continua sendo significativa também para o modelo, né? Ela também continua abaixo ali de 0,05.
ao nível de confiança de 95%. Bom, eu acho que o primeiro exercício é isso, pessoal. Espero que ajude vocês e vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Até mais, um abraço.